Estamos aqui na plataforma dos Intocados, hoje aqui no sábado, com o circo, para começar um bate-papo com o coletivo Mulher do Riso. Hoje eu estou aqui com a Luana, a Rocio, a Laís, a Alejandra e a Margarete para a gente fazer um bate-papo, fazer umas perguntas para ela para elas. E hoje o tema é a mulher no circo. Então, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouco para a gente começar esse bate-papo. Então, começar com a Rocio, se apresentar um pouco. Tá. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Meu nome é Rocio, sou artista de circo há mais de 10 anos. Sou uruguaia, mas moro aqui em Goiânia há uns 7 anos, mais ou menos. Acho que é isso. Sou artista de rua, fiz escola na escola do Basileu França e atualmente dou aulas de tecido acrobático. Beleza, então, Luana Beatriz, quer dar prosseguimento aí, fazer sua apresentação? Olá, eu sou Luana, faço parte do coletivo Mulher do Riso, sou artista circense, estudei na Escola de Circo do Basileu França, e além de artista circense, professora de História. Atuo como professora nas duas áreas, de circo e de História. Neits. Então, agora Margarete, quiser fazer sua apresentação aí para a gente prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigado, Thiago, pelo convite. Eu sou a Margarete Guerreiro, sou venezuelana, sou artista de rua, artista circense, e trabalho como malabarista, palhaça, também faço um pouco de aéreos, e hoje sou aluna do curso técnico em circo e trabalho como artista de rua. Laís, quer fazer sua apresentação também? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Laís Tavares, sou goiana, estou morando aqui em Goiânia há algum tempo, sou do interior de Goiás. Estou finalizando minha faculdade de dança, licenciatura em dança, trabalho como professora de circo e de dança, pesquisadora. A minha pesquisa dentro do circo vai muito pela dança em contato com o circo, mais precisamente ali nos aéreos. E acho que é isso. Então, finalizando aqui a nossa apresentação das mulheres do coletivo Mulher do Riso, Alejandra, falar um pouco sobre você. Olá, então, eu sou Alejandra Martínez, eu sou artista circense, artista de rua, há mais de 10 anos. Sou colombiana, moro aqui em Goiânia há 5 anos já. Já passei pela escola de circo do Basileu. Então, agora eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês, aí vocês ficam à vontade, quem quiser responder, quem quiser ir falando e complementando a fala uma da outra. A primeira pergunta que eu queria fazer é, vocês, enquanto mulheres, artistas circenses, né, como que tem sido a experiência de vocês, né, enquanto mulheres no circo? Queria que quem quiser falar, aí uma complementar a outra, vocês podem ir falando aí. Quem quer começar? Eu, como mulher no circo, tá? O circo, no meu entender, é um lugar assim, um lugar de muitos lugares, né? Então tem circo em todos lados. E dependendo da onde você está, acredito que são experiências diferentes, né? Por exemplo, não é o mesmo uma mulher artista de rua do que uma mulher numa escola de circo, ou uma mulher numa lona, né, de circo, de família tradicional, tal, tipo. Então, eu vou falar da minha experiência como artista de rua e como aluna, né, de escola de circo. O circo é um lugar que, às vezes, eu, sei lá, acho que historicamente, né, a mulher dentro do circo foi colocada num lugar como tudo, né, nessa sociedade sempre foi colocada nos lugares e foi meio que
que decretado a forma em que nós vamos nos relacionar ali nesse lugar que fomos colocadas, né? Então, por exemplo, dentro da palhaçaria tem toda uma história ali com a mulher, né? Que a mulher não podia fazer humor, tal. Também sou palhaça, né? Então, tem uma relação ali com essa parte do circo. Depois também tem a parte da mulher no circo muito estereotipada, né? Muito bonitinha, muito, sei lá, dos corpos, das penas, dos brilhos, né? Então, assim, parece que você precisa se encaixar em algum lugar, sabe? E às vezes, eu, por exemplo, sou uma mulher assim, sou alta, sou grande, sabe? Então, tipo, tem lugares ali dentro do circo que você não encaixa, né? Dependendo ali sua contextura física, enfim. Isso eu acho que às vezes, em algumas ocasiões, dependendo e tal, pode chegar a ser uma questão, sei lá, que cause algum desconforto ou alguma questão com a qual a gente tem que lidar e entender que talvez ali não é para mim, mas aqui é. Porque, como eu falei, o circo é um lugar de muitos lugares, né? Então, faz parte também da gente, como artista, encontrar o nosso lugar dentro do circo, né? Bom, e como artista de rua, é a mulher na rua, né? Já de por si, já tem toda uma questão, né? E como artista, às vezes é muito legal o fato de você ser mulher e às vezes vai contra você, né? Na minha experiência, assim, eu nunca tive experiências muito desagradáveis, mas é um fato que você tem que estar sempre esperta, né? Sempre tentando, desviar ou afrontar, se for necessário, né? Porque é a rua, e a rua é o mundão. Mas, enfim, se mais alguém quiser falar alguma coisa aí, meninas. Eu acho que a experiência da mulher no circo, na arte de uma forma geral, na sociedade, ela ainda está envolta a certos padrões e estereótipos de comportamento do que é ser mulher na nossa sociedade. Quando a gente pensa no circo, principalmente no contexto do circo tradicional, que vai mais ou menos ali no século XIX, início do século XX, homens e mulheres ocupavam espaços e papéis na sociedade pré-definidos sexualmente. Dependendo do gênero, atribuído um lugar da sociedade. Só se falava nesses dois tipos de gênero também, masculino e feminino. Nós não tínhamos esses outros gêneros que se discutem hoje, né? E por muito tempo, esse modelo ele foi transferido para o espetáculo circense, para o fazer circense. Normalmente, é atribuído ao homem características como a força, a coragem, a liderança, e as mulheres a delicadeza, a leveza, a flexibilidade, a beleza, a sexualidade, a sensualidade, né? E, de certa forma, acho que esse pensamento, pelo menos na experiência que eu tive em escola de circo, né, ele ainda permanece. E até hoje cobra muito da mulher que ela seja flexível. Como que se a flexibilidade ela fosse algo natural da mulher. E a gente nunca é flexível o suficiente. Eu ouvi uma vez de um instrutor de circo que mulher que não tinha um espacate era falta de vergonha na cara. Então a gente vê até hoje como isso ainda está intrínseco, não só no circo, mas na sociedade de uma forma geral. E também já me disseram que eu não poderia engordar, porque seria difícil executar alguns movimentos. E, de certa forma, também o circo ele reproduz esse padrão de um corpo ideal, né? Qual tipo de corpo que pode ou não caber no circo? Como você falou, ela é uma mulher muito grande, às vezes tem lugar que elas não se encaixam. Ou então que alguma performance, sei lá, que eu estou fazendo de tecido, que é um pouco mais sensual. Mas também eu vejo que, ao mesmo tempo que o circo ele reproduz esse padrão de comportamento, ele também é um lugar de transgressão.
Eu acho que no circo eu me permito estar num lugar e descobrir coisas que eu posso ou não fazer com o meu corpo, né? Que talvez em outros lugares da sociedade eu não poderia. Eu acho que mais ou menos isso. Pelo menos a minha experiência. Pegando um pouquinho do que a Luana falou, o circo, ele dá essa possibilidade, né, da mulher conseguir ter em alguns momentos, certas liberdades de expressão. E o coletivo pode ser uma amostra disso, né? Como a gente várias vezes conseguiu estar no meio, conseguiu fazer expressões artísticas e muitas vezes sem nenhum tipo de incentivo monetário, senão pela nossa própria vontade como mulheres e como isso é revolucionário, né? Nesses tempos. Então, também pode-se ver a mulher no circo como uma forma de expressão, como uma revolução e um espaço onde a gente pode falar, né? Eu, pelo menos, na minha experiência, me sinto assim no circo várias vezes. E tem outras vezes que me senti muito reprimida por esses padrões estéticos, né? Que tem em todo lugar. Aí era mais ou menos isso. Queria falar uma última coisa relacionando o que as meninas disseram. A Rocio falou que o circo tem vários lugares, né? E aí, relacionando com isso que a Marg e a Luana falaram, é um pouco sobre isso. O circo está inserido na sociedade e a sociedade impõe padrões de corpos, de formas de se posicionar, e aí o circo, estando em meio a tudo isso, ele também vai ter esses lugares. É um lugar que eu tenho um pouco de dificuldade ainda hoje, é a questão de trabalhos em que eu tenho que estar, tipo, com calcinha fio dental e aquelas roupas, assim, mais ousadas. Hoje em dia, nos videoclipes, nas músicas que estão em alta, essas músicas mais midiáticas, isso é o que rola. As pessoas estão fazendo isso, e o circo sempre fez isso e ainda está fazendo. E são lugares de circo, existem circos e circos, né? E aí é um pouco desse lugar, da gente entender que é mais um lugar dentro do momento histórico que a gente está vivendo e que vai ter lugares que eles vão cobrar. Por exemplo, se você quiser trabalhar nesse lugar, a roupa é essa. Você quer? Se não, não serve. Se você não quer se mostrar, não serve. Esse aqui não é o lugar para você. E nesse lugar você não vai ter espaço para falar sobre o seu feminismo, sobre as suas crenças, sobre nada. Você está ali para mostrar um corpo maravilhoso, uma calcinha fio dental que evidencia todas as suas curvas. Então, são muitos lugares, só que a gente tem que entender que é um retrato da sociedade que a gente vive. É o que está acontecendo, e aí dá para ver isso de várias formas. Aí tem aquela discussão sobre a emancipação, objetificação. Então, é tudo relacionado com o que está acontecendo. Mas nós, mulheres, ainda passamos por esse lugar. Porque, por exemplo, dentro desse mesmo espetáculo, se você for observar como os homens se vestem, é completamente diferente. As mulheres estão expostas como uma forma de chamar atenção, de chamar o público, mas os homens estão vestidos. Então, é um lugar que eu ainda enfrento muita dificuldade, mas é um lugar que eu acho que não vai mudar tão cedo, porque, enfim. Concordo com um monte das coisas que falaram as outras meninas. Também com respeito ao que estava falando Laís, um pouco. Eu tive, tipo, uma experiência uma vez trabalhando em um circo tradicional. Aí, a dona do circo era uma mulher, né? E ela, tipo, falava que para entrar em cena eu tinha que entrar de um jeito, caminhando em pontas de pé, super feminina, super, assim, um jeito que nada a ver comigo, né? Mas para ela era assim. E se eu não fazia desse jeito, tipo, não podia, tipo, não podia apresentar se eu não fazia desse jeito, como mulher, né? Mas não pedia a mesma coisa para os homens, os homens podem entrar como eles quiserem, né? Aí, tipo, tinha como... E
tem muito isso também, eu vi muito isso no circo tradicional, né? Que ainda tem marcado muito como que a mulher se apresenta para o público, né? E como artista de rua também tive, assim, é muito bom ser artista de rua. Tive muitas boas experiências, quase, assim, a maioria delas foram boas, mas para nós, como mulheres, é foda às vezes, né? Tem que ter sempre muito cuidado, sempre se cuidar muito, né? Porque não faltam as pessoas com más intenções, né? Ou muitos homens com más intenções também. Passa por várias experiências fodas de jeito de acoso, assim. E, é isso, mais ou menos assim, por cima. Então, dando prosseguimento aqui, vocês já falaram, você quer falar, Linda? Um pouco sobre a sua experiência como mulher no circo? Só uma passadinha de rápido, assim, reforçar um pouco o que as meninas já conversaram, acho que todas passamos por esse lugar, né? Parece que dentro do circo, o corpo feminino, ele é um pouco objetivizado, né? Porque ele geralmente tem que seguir certos padrões. E eu acho que é um lugar desconfortável para todas, né? Fora desse lugar de ser um corpo objetivizado sexualmente, também quem não tem um corpo muito padrão não tem muito acesso a certas vertentes laborais, porque ainda tem muita estrutura tradicional, né? Como as meninas diziam, você tem que ter um X comportamento, um estereotipo, você tem que seguir um estereotipo. E um corpo que ele não segue um padrão, uma cor que não segue um padrão, um estereotipo, ele não é muito bem-vindo em certos lugares laborais. E a objetivização, a gente dentro do circo, por ter uma certa relação com um corpo diferente do que outras modalidades, falando academicamente fisiológicas, acaba sendo muito, muito, muito objetivizado. Eu lembro, eu sou uma pessoa muito tímida, igual a Alejandra, né? Ela tem sua partitura diferencial. Cada uma tem uma partitura corporal diferente, né? E eu sou muito tímida, meu corpo não é um corpo padrão, meu tom de pele também não é um tom de pele padrão. E eu lembro uma vez ter estado num festival e uma pessoa me abrangir, me abarcar como uma mulher, né? E meu retorno é sempre isso, muito fechado, muito tímida. E eu disse, não, você não tem por que ser tímida, você é uma mulher circense, você é uma mulher desinibida, você tem que ser de X, de maneira. E aí eu percebi que realmente a gente é muito estereotipada, né? Às vezes até um ponto de dizer, uma mulher circense tem uma pseudo-liberdade ou libertinagem com o seu corpo. Não está errado, mas estereotipar, eu acho que o lugar em que o corpo circense feminino cai muito, né? É isso. Acho que já ficou um pouco Eu só claro. queria complementar uma coisa que a Linda falou, que eu lembrei que ela falou desse corpo de libertinagem. Muitas mulheres circense, principalmente no período tradicional, elas eram vistas como prostitutas. Ela tem que o tempo todo provar que ela não é uma mulher fácil. Muitas de nós também, nossas experiências de apresentação ao público, nós estamos ali, a gente sofreu assédio também, porque nós éramos vistas como não... As pessoas não estavam vendo a gente como nosso espetáculo, mas como mulheres estão se exibindo para eles. Isso já aconteceu muito com a gente. Mas eu acho que isso não é um lugar que diz do circo em si, acho que diz de artes. Enquanto bailarina, pessoas que trabalham com o corpo, que são pessoas que predispõem-se a observar melhor, conhecer melhor a relação com o próprio corpo e se colocar
enquanto espetáculo, né, pessoas que se exibem e tem essa pesquisa corporal, essa relação e tal, em si, passam por esse tipo de situação. E acho que não é nem de longe uma coisa do circo. O circo faz com que isso aconteça. Acho que de todo o contexto artístico, mulher se exibindo, mulher ao centro, uma mulher que conhece seu corpo, que lida com menos tabu, com menos repressão e etc. Certo. Eu acho que eu vou, ponto que eu quero chegar agora já ficou um pouco claro na fala de cada um de vocês, sobre o tratamento diferente, né, que as mulheres recebem, que é independente do circo, né, da sociedade, no meio artístico, como vocês falaram bastante do corpo, né, da relação com o corpo, da objetificação e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o tratamento diferente dentro da área circense que vocês recebem por ser mulheres. Quem quiser falar. Como artista de rua, eu, tipo, sempre escutava de outros artistas de rua, homens, falar, não, as mulheres, sempre é melhor para as mulheres no sinal. Por ser mulheres, pagam, dão umas grana para vocês e tal. Não importa o que vocês façam e tal. Eu nunca concordei com isso, realmente, né? Mas não sei se seja por eu ser mulher e discordar com isso que eu não via se talvez estava sendo assim. Mas eu tipo, não concordo que simplesmente por ser mulher tenha algum benefício. Ao contrário, tem algum, assim, tipo, como falei antes, tem muitas dificuldades aí com caras te oferecendo coisas que nada a ver só por você estar na rua, né? Acham que por você estar na rua você vai aceitar qualquer coisa. E esqueci o que mais ia falar. Vou deixar por aí. Eu ia comentar mais ou menos isso que a Alejandra falou, né? Que existe esse, não sei se chamar de preconceito, né? Que a gente tem mais facilidade de conseguir as coisas porque somos mulheres. E pelo menos assim, meu companheiro, ele também é malabarista de rua. E muitas vezes ele está num semáforo e eu estou em outro. E, gente, tipo assim, ele sempre faz mais dinheiro que eu. Então, e a gente às vezes trabalha a mesma quantidade de horas. E ele, sabe, ele recebe mais dinheiro. Eu nunca ganhei mais dinheiro, ou acredito não ter ganhado mais dinheiro por ser mulher. E assim, mas o que me aconteceu muitas vezes é que as pessoas tiveram esses tratamentos, né, por eu estar na rua, mas no final das contas, não foi que a pessoa veio, me assediou e foi lá e me deu R$2, entendeu? Então, às vezes acontece mais isso, por experiência, já me aconteceu mais isso, que é o contrário, de que me deram, sei lá, uma nota de 50 e falasse uma coisa aí estranha, sabe? Então, tipo, acho isso muito relativo. Mas tem sim uma diferença. E às vezes essa diferença não é tão legal. É isso. Eu acho que eu concordo, né, com as meninas falaram, também sou artista de rua, então já passei por experiências assim também. Agora, falando em um entorno um pouco mais histórico, assim, eu acho que nós, como mulheres, estamos em um momento privilegiado, né, do circo, da figura da mulher dentro do circo, porque se a gente for pensar uns anos atrás, né, como eu comentei na pergunta anterior, a gente, como mulher, realmente não tinha muito espaço, né? Hoje em dia, tem mulheres em todos os âmbitos do circo, né? Tem mulheres na palhaçaria, tem mulheres na acrobacia, tem mulheres na contrarregragem, tem mulheres na montagem. Então, tipo assim, acho que nesse sentido, mesmo que existam os problemas que existem na sociedade como um todo, né? Que nem a Laís falou,
E claramente o circo está inserido na sociedade e tem os mesmos problemas que qualquer âmbito tem em relação a mulheres, né? E trabalho, e assédio, e tudo mais, e objetifização, não sei como que fala essa palavra, do corpo, né? Mas eu acredito que estamos num momento privilegiado, um momento em que a gente, se a gente quer, a gente pode tomar uns espaços, entende? E estar ali, assim, tipo, porque tem essa oportunidade, né? Porque já teve uma luta que vem de muito antes, que vem fazendo com que a gente tenha cada vez mais espaço, né, de fala e de atuação dentro do circo. Então, acho que por esse lado é bom. Só complementando o que a Rocio falou, justamente por essas ações que ela está falando, dessa oportunidade que a gente já vem criando há muitos anos, tem rolado muitos espaços só para as mulheres no circo, né? Festival, espetáculos, coletivos, que incentivam outros espaços para mulheres e em prol das mulheres. Então, a gente pode perceber como a gente tem ganhado esse lugar, né, no meio circense. Eu queria complementar uma coisa mais assim em relação os malabares, né, os artistas de rua e tal. Cara, mesmo que tenha muitas mulheres assim, tipo, né, no meio, sempre parece que somos poucas, né? Tipo, em comparação, assim. Eu não sei se dentro do âmbito assim da escola, eu não sei se eu consigo tipo afirmar, né? Não sei, talvez alguma de vocês possa me ajudar ali. Mas dentro do âmbito de malabares, mais da arte de rua, né? Do sinaleiro e tal, tem muito mais homem, né? Tipo, e aí os homens geralmente eles fazem um monte de coisa, né? Tipo, sobe, tá, não sei o quê. E as mulheres parecem como que estamos vindo atrás, assim, tipo, não que eu me sinta atrás de homem nenhum, né? Mas no sentido histórico da questão também, porque se a gente for pensar, e aí voltamos sempre à mesma questão, né? É a sociedade, não é o circo. Nós meninas também, né? Talvez não fomos encorajadas, né? A experimentar e a subir, então isso se vê relacionado depois, né, nas coisas que você escolhe para a sua vida também, né, ou as oportunidades, talvez, né, que você tenha, às vezes não tem muito para escolher também. Mas, em definitiva, mesmo que a gente esteja indo por um caminho bom, ainda o caminho tá muito longo, né, para tentar nivelar ali uma questão histórica, né, que tem muitos anos de diferença. Então, eu queria saber um pouco, a gente falou tanto das desvantagens, né, da forma de tratamento diferente, da objetificação do corpo. Eu queria saber também se há alguma vantagem, se vocês acreditam que há alguma vantagem em ser mulher dentro do circo. O que foi, meninas? Vocês estão com medo do Thiago? Não, deve ter alguma vantagem. Realmente, Não, eu tô refletindo. tem vantagem, então. Então, eu posso falar um pouquinho. Assim, eu acho que o circo, ele traz algumas vantagens em geral. Eu, pelo menos, como artista, me sinto dessa forma, como artista em geral. E como mulher, desde um ponto, me dá mais a liberdade de expressão, né? Tipo, eu, pelo menos, não... às vezes tenho que, e às vezes não tenho que seguir certos padrões, e quando não me coloco nessa posição de seguir esses padrões, o circo me proporciona a liberdade de eu poder criar qualquer coisa que eu quiser. Só vai da magnitude do que eu quiser. Então, que não
que não é às vezes como em alguns lugares laborais, né, que você tem que, tipo, não tem expressão nenhuma. E eu acho que talvez isso seja uma coisa mais das artes em geral, né? Ou talvez não sei. Eu tô falando por experiência do circo. Mas eu acho uma vantagem que me proporciona como mulher um lugar de expressão às vezes até sem limites, dependendo, né? Eu quero falar sobre o que a Margaret falou. Então, eu, tipo, concordo com a Margaret quando falei que não acho que tenha nenhuma vantagem. Não é porque o circo não tenha nada de bom para nós, né? Tem muito de bom, mas não acho que seja por ser mulher, né? Acho que o circo e as artes em geral, como a Margaret falou também, tem esse lugar para as pessoas, né? Esse lugar onde você tem essa oportunidade de se expressar, talvez de ter uma livre, ou de se sentir um pouco mais livre, e com mais possibilidade de expressar o que você sente, o que você pensa e essas coisas, né? Mas não é uma vantagem por ser mulher. Acho o que eu acho, né? Isso, eu também acho, por exemplo, quando a gente vai ver, mas também, claro, não é a vantagem por ser mulher, é coisas que talvez, sendo mulher e você podendo, mulher ou menina, né, criança, e você tendo acesso às artes circenses, isso tem vantagens para nós, né, e para as meninas, por exemplo, né, a gente vê muito, assim, o circo social, né, tipo, como... Cara, abre muitas portas, né? E sobretudo porque a gente vive numa sociedade onde, historicamente, as meninas não somos muito incentivadas, né? A fazer, tipo, atividades de risco ou de, tipo, ficar muito exposta, né? Tipo, ficar, sei lá, abrindo as pernas, sabe? Ou coisas do tipo. Então, por exemplo, aí a gente vê que a inserção das meninas, né, e sobretudo, assim, meninas de contexto social crítico, né, que não tem muitas opções, você vê que quando essas meninas têm acesso a aulas de circo, elas acabam tendo uma oportunidade na vida, né, e uma oportunidade que brinda também um monte de outras coisas, muito para além do trabalho, né, que é importantíssimo, né, na vida das pessoas e das mulheres, sobretudo, né, porque a liberdade econômica também traz muitos benefícios e muitas liberdades a mais para nós, né. Mas, enfim, acaba sendo outra coisa, né, a questão de ter bondades, assim, dentro do circo, pelo fato de ser mulher, eu também acho que não, assim, tipo, não, inclusive é isso, né? A gente muitas vezes tem que ficar se colocando, né? Tipo, falando, olha, não, isso aí eu não quero fazer, tipo, não, ali eu não me sinto confortável, né? Porque senão vão te levando por aquele caminho que a gente já falou alguma vez, né? Dentro do circo que também a gente tem aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar circo, assim, sei lá, na Europa, né? É outra estética, né, de circo que vem surgindo já há um tempo, né, o circo contemporâneo, né, que a gente fala muito. Aqui no Brasil eu vejo que ainda a gente segue muito a vertente do circo tradicional, mesmo nas escolas de circo, né, a gente tem sempre uma tendência mais para esse lado. Mas, enfim, começa a falar e vai falando, né? Eu também concordo com as meninas, porque vantagem de ser mulher existe em lugar nenhum na sociedade. Muito pelo contrário. Ser mulher na sociedade, nossa. Mas eu concordo que o circo, as expressões artísticas, de certa forma, elas nos fornecem um lugar que a gente pode negociar ou então até mesmo criticar esses padrões que são impostos. Mas eu vejo também, por exemplo, como o circo, eu acho que qualquer atividade da sociedade, não só atividade física,
tem algumas mulheres e alguns homens que têm um corpo que menstrua, por exemplo. Isso é uma desvantagem gigantesca para nós que somos mulheres, e quando a gente tem que apresentar em algum lugar, fazer, a gente está indisposta, a gente não está sentindo muita dor, a gente tem fraqueza. Então, isso é uma desvantagem que eu sinto em ser mulher, por exemplo, né? Pelo fato de ser mulher. Isso é uma coisa que os homens não enfrentam no circo, por exemplo. Esse tipo de problemas. Alguns homens sim, né? Mas nem todos. Os homens trans menstruam também. Então, partindo para o final desse bate-papo, a Rocio trouxe uma coisa aqui que ela falou que depois de tanto tempo, né, de lutas e tal, hoje em dia as mulheres estão tendo mais espaço, né, apesar de ainda ser um espaço bem menor, assim, dentro da área circense. Aí eu queria saber, assim, nessa perspectiva de que no circo tradicional o espaço da mulher era muito bem definido para coisas específicas e hoje em dia isso foi melhorando, vocês começaram a ter mais espaço. Eu queria saber como vocês acham que é o espaço da mulher dentro do circo hoje. Então, quem quiser falar um pouco sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, né, que a gente já estava conversando, a gente tem ganhado bastante espaço, sobretudo em áreas onde a gente não podia estar, né, como a comicidade, por exemplo, hoje em dia tem muitas mulheres palhaças, né, tem muitos coletivos de mulheres e tal, e eu acho que nos lugares onde a gente já tinha algum espaço, né, que são nesses lugares ali, geralmente os aéreos, né, uma questão mais de virtude, assim, onde a gente também podia mostrar o corpo, né, que era o espaço que a gente mais ou menos tinha ali. Eu acho que mesmo que isso continue estando, a gente está pelo menos se questionando, né, entendendo que a gente pode estar nesse lugar, né, porque também, por que não, né, se eu me sinto bonita, se eu quero estar ali linda, maravilhosa, né, na lira, no tecido, ou no que for, né, por que não? Porque também o circo dá isso também, né, uma questão de autoestima e tal, e aí depende como você quer curtir, né, o que você faz, tipo... Mas pelo menos a gente questiona, cara, será que esse é o único caminho? Será que não dá para fazer de outra forma, com outra roupa, com outra intenção, né? Então aí vão surgindo outras vertentes, vão surgindo pesquisas, né? Que nem as meninas que estão mais vinculadas ali à questão de pesquisas dentro do circo, e a gente vai diversificando a história, né? Porque que nem tudo, que nem a sociedade, né, que nem a Luana falou em algum momento, né, lá atrás a gente só tinha 2 gêneros, né, hoje em dia temos muitos mais, então, assim, tudo também precisa se abrir, né, tipo, porque senão vai ficando para trás, né. Então, acho que é isso, né? Nós estamos hoje com um lugar importante de fala também. Acho necessário que a gente tome esse lugar, né? Que a gente realmente faça acontecer de alguma maneira, né? Mas é isso. A Linda está querendo falar. Linda, se quiser continuar ali a complementar. E inicialmente a resposta foi muito negativa, né? Parece que não tem. Mas aí veio um pensamento na minha cabeça, como a Rosil retratou um tempo atrás, uns minutos atrás, a gente ganhou um espaço dentro da palhaçaria que antigamente a gente não tinha, né? E se a gente for pensar, claro, delimitando o espaço dentro da palhaçaria circense, feminina, a gente tem as vantagens de poder ser e falar o que a gente não cotidiano, ou sendo uma acróbata, uma, sei lá, contorcionista, uma aerialista, não teria muito um lugar de posicionamento para encarar certas questões que a gente quer levantar como mulher e ativista dentro desse universo circense, né? Então, se a gente for pensar dentro dessa vertente
da palhaçaria feminina, a gente tem vantagens, sim. E as vantagens de ser quem se quer ser, de se expressar como a gente quer se expressar, e de se vestir, de dar as ideias e conceitos que a gente tem para expor dentro da sociedade. Então, dentro desse universo, eu acho que ali a gente tem vantagem, sim. Só delimitando mesmo as áreas. Eu só queria complementar um pouco a fala da Rocio e da Linda sobre a palhaçaria, né? Que eu acho que hoje a mulher tem um lugar na palhaçaria. Antigamente, as mulheres, apesar de elas não poderem ser palhaça, eram elas que ensaiavam e treinavam os palhaços, apesar dela não poder exercer a palhaçaria. Mas quando a gente pensa hoje no circo de lona itinerante, a gente não vê mulheres palhaças, não é muito comum. Isso é fora do circo de lona, a mulher palhaça. Não sei se vocês já viram. Eu nunca vi no circo de lona uma mulher palhaça, só homens. Tem o Circo Grok, acho que é, de Brasília. Tem uma dupla de palhaços aí, a mulher e o homem. Mas se você for contar com os dedos dentro da tradição, é muito pouca quem está representando. Sim, essa questão do circo tradicional é bem isso, né? Esses dias atrás eu participei de uma reunião ali com o pessoal, né? A Alejandra estava ali também, com o pessoal do Festival de Famílias de Circo, né? Que faz aqui em Goiânia, acho que está na 5ª edição. Que a Linda e a Margarete também participaram, né? Ano passado e tal. E aí tinha a galera, né, da famílias tradicionais, assim, de Goiânia, e a fala deles, tipo, foi muito interessante, no sentido, eles mesmos reconheceram, né, tinha tanto homens quanto mulheres, e todo mundo falou, né, todo mundo teve espaço de fala, e eles reconheceram essa questão do fato deles estarem muito fechados neles, né? Tipo, ali na família deles, no circo deles e pronto, e é isso, né? Então, ali, eles se mostraram muito abertos, né, em relação a nós, como artistas não tradicionais, né? Eles falaram que realmente eles aprendem muito com a gente, né? Mas que definitivamente eles se sentem, eles que falaram assim, né? Tipo, um passo atrás, sabe? Tanto em relação às mudanças, né, que vem acontecendo no âmbito circense, quanto em relação às questões dos editais e tudo mais, que era o que a gente estava discutindo, né? E que então muitas vezes eles acabam ficando de fora disso tudo por não ter acesso a escrever um projeto, né, que para algumas pessoas parece muito simples, mas para outras não é. E aí eles vão ficando de fora, né, efetivamente, assim. Então, por exemplo, essa reunião, eu achei um momento muito interessante, né, do fato dessa troca, né. Então, também me parece que eles também estão por esse caminho, sabe, de readaptação, porque o circo, a vida inteira, teve que se adaptar às mudanças, né, da sociedade. Ele historicamente, é isso. Mas, enfim, só contando essa questão para falar que talvez eles também estão nesse caminho de mudança, né, mas que realmente eles vivem, tipo, no mundinho à parte do resto, né? E agora, por exemplo, essa oportunidade de fala que eles tiveram foi porque eles foram chamados para essa reunião, tipo, acolhendo, sabe? Vamos acolher as famílias ali, né? Tradicionais, né? Que nem eu falei para eles nessa reunião. Eu acho que a gente sempre tem que ter presente as nossas raízes, mesmo que a gente não concorde com muitas costumes, né? Porque ser costume não significa que seja bom, mas é a nossa raiz. Se não existisse o circo tradicional, com todos os defeitos que ele traz, nós não existiríamos. Entende? Nem nós, nem muitos outros artistas de circo modernos, contemporâneos, ou chame-se como for, né? Então, mas é isso. Acredito que estamos no caminho ali, já vamos começar a ver palhaços também nas lonas. Sobre o espaço atual das mulheres dentro do circo? Não? Tudo certo?
Aí outra coisa que eu queria falar já que estamos falando de mulheres, né, para falar também, que nem eu falei no começo, né, o universo do circo é gigante e tem mulheres em várias histórias, né? A nossa, com certeza, não tem nada a ver com a história das mulheres do circo tradicional, família, né? Tipo, então, essas mulheres que estavam naquela reunião também aquele dia, cara, elas fazem tudo, entendeu? Elas que fazem funcionar o negócio todo, elas que estão ligadas em todo, tipo, saca? Em relação tanto aos trabalhos quanto aos cuidados dentro do circo. Então, você vê que a mulher ali, né, no âmbito do circo tradicional, é uma mulher que está em tudo. Que se ela não tiver, com certeza, nada disso funcionaria do jeito que funciona. Sobretudo porque no circo também tem crianças, tem idosos, né? Tem um monte de coisas, né? Tem toda uma questão de produção, organização, tudo mais, que geralmente são as mulheres que estão ali, nessa função. Eu não sei como é hoje, porque eu não conheço muito bem como funciona. Mas tinha uma função que, além da palhaçaria, as mulheres não exerciam, era da praça. Essas famílias circenses, quando elas chegam num lugar, numa cidade que eles não conhecem, eles têm que fazer a praça, que é ir no lugar, conhecer as pessoas, conversar, fazer esse diálogo. As mulheres não poderiam fazer isso, eram só homens. Eu não sei se hoje as mulheres já fazem essa função, eu não tenho conhecimento. Alguém sabe? Não. E também... Não sei, mas é provável. Né? E, como você falou, e além dessas mulheres também fazerem tudo, costurar lona, costurar figurino, participar da classe de criação, elas ainda são mães, sabe, donas de casa, além de tudo isso. Então, assim, elas fazem tudo. Trazendo um pouco para o lugar em que eu estou hoje, que é a questão da academia, as mulheres sempre estiveram presentes no circo e elas sempre fizeram de tudo, só que, e agora elas têm ocupado outros lugares, né? Outro dia eu assisti num circo itinerante aqui na minha cidade, uma mulher palhaça, e ela não era magérrima ou aquele corpão, paniquete, ela era uma mulher normal, e aí ela tava lá fazendo o babado dela e tal, porque é muito comum, tipo, uma mulher que fazia o bailado, e aí ela engorda, e aí tiram ela de cena, não pode mais estar. E aí essa ela tava, né? Mas um negócio que eu acho muito legal, pensando na academia, é que as mulheres estão falando sobre essas questões. Então, elas estão documentando, elas estão servindo de referência para outras mulheres, assim, estão criando documentos que serão acessados, assim, por muito e muito tempo, e elas estão registrando as suas histórias e a história de outras mulheres e de outras pessoas da sua família ou de outras pessoas mesmo, e meio que abrindo esse caminho de uma forma efetiva, porque depois que uma pesquisa é lançada, dificilmente ela vai ser apagada da história, sabe? Ela fica... Não que as outras histórias sejam menos, ou sei lá, mas é uma história vivida que não é recontada, ela morre com o tempo. Então, a mulher dentro da academia, e que tem acontecido, é essa oportunidade de escrever e ficar ali, sabe? Para que outras pessoas possam se inspirar e seguir esse caminho também. E é isso. E é algo que não acontecia, né? E que tem acontecido. Então, eu queria agradecer ao Coletivo Mulher do Riso, a cada um de vocês, as falas de cada um de vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí em casa e na plataforma Intocados. Agradecer a plataforma Intocados também. E valeu, gente!